Olá, boa tarde e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, transmitido desde a cidade de Fresno por intermédio do programa do canal 49 da Diocese de Fresno. É transmitido aos domingos às 7 horas da tarde e é repetido este programa nas terças-feiras às 6h30 da manhã. Bem-vindos. Eu sou o diácono João Sousa, da paróquia de Santa Brígida em Hanford e da Diocese de Fresno. Estou fazendo o programa juntamente com o Sr. Padre Isaac de Menezes. Boa tarde, Sr. Padre Isaac. Como é que está? Está tudo bem, graças a Deus. Sim, senhor. Neste primeiro domingo de maio, já estamos em maio. 6 de maio, a festa de Helmar hoje. Já está a passar, quase a acabar. Não, já sabe, porque maio é sempre um mês, o mês de Maria, não é? É um mês que tem sempre um toque especial e especialmente aqui no Vale, maio é sempre um tempo assim melhor, talvez, do ano. Ainda às vezes não faz tanto calor como faz em julho e agosto. Tempos bons, agradáveis, muitas festas. Mas também isso de ser o mês de maio, o mês de Maria, para nós católicos e portugueses, isso tem um sabor especial. Então. Não é? Tanto mais que o ano passado, durante o ano inteiro, celebramos os 100 anos de Fátima. Domingo que vem é o 13 de maio, cai num domingo este ano. É o dia da mãe também, domingo que vem, mas também é o dia 13 de maio. De maneira que isto faz-nos lembrar da nossa devoção a Nossa Senhora, ajuda-nos a avivar a nossa devoção. Todas essas festas que há aqui no Vale e por toda a Califórnia de Nossa Senhora, ajuda-nos. Domingo que vem é a festa de Nossa Senhora em Layton, é sempre no domingo da mãe, dia de mães. E a nossa devoção a Maria deve continuar. É uma altura boa de rezar o texto todos os dias, porque se a gente se acostuma a rezar o texto todos os dias durante o mês de maio, quando a gente dá por isso já está em agosto e ainda reza o texto todos os dias. São bons hábitos. Então não. Sabe, eu não sei muito bem quando é que essas coisas do dia de mãe começou, em termos de ser um dia celebrado oficial e porque é que é no segundo domingo de maio. Em outros lugares não é, por exemplo, na cultura mexicana é sempre no dia 10 de maio, não sei porquê. Talvez devia de ser, deve haver alguma razão. Naturalmente. Mas eu tenho cá para mim que maio de Nossa Senhora, de certeza que é por isso que a Nossa Senhora de Fátima, de certeza que é por isso que é que dizemos que é o mês de maio, o mês de Maria. Talvez já era antes, não sei. Eu não sei se era também, não sei. Mas sendo ou não sendo, é uma maneira como nós podemos ver como a fé influenciava a cultura geral. No domingo passado, que estávamos aqui, o tempo foi-nos depressa demais. Mas também nas leituras nós podíamos ver como também a fé a influenciar o nosso dia-a-dia. São Paulo influenciou a nossa cultura ocidental nos dias de hoje. Sim. A fé a influenciar a nossa vida. Coisas que talvez nos dias de hoje é ao contrário, infelizmente. Eu acho que é o mundo em si é que cada vez está a influenciar a fé e a Igreja e o que é bom e o que é que não é bom. E muitos dos argumentos que as pessoas dão de como é que devia de ser a Igreja não são argumentos baseados na Bíblia, na tradição, mas sim são argumentos baseados no mundo, no dia-a-dia. O que eles ouviram na televisão. E isso às vezes até mesmo das pessoas dentro da Igreja. Não vamos falar das pessoas fora. E isso é uma coisa extraordinária de como as coisas são nos dias de hoje. Com um exemplo de influenciar a sociedade. Agora esquece-me bem o nome dele. Acho que era o Bispo de Braga. Eu sei que ele tinha o nome, agora esquece-me. Antes de Portugal ser Portugal, aí mais ou menos no ano 800, por aí, que ele nem sequer era português, ele nasceu na Hungria
e depois passou um bocado de tempo no Egito com os padres no Egito e depois depois é que veio para Portugal. Isso não era São Teotónio? Não. Okay. Mas a São Teotónio também foi arcebispo de Praga. É por isso que dizem que é a cidade dos arcebispos, que houve muitos. E esse arcebispo acomodou os dias da semana. Porque se nós repararmos, os dias das semanas todos têm nome de deuses pagãos. Não é? Como em inglês, Sunday, o dia de Deus Sol. Monday, o dia de Deus da Lua, Moon. Não é? Saturday, Saturno. E eu mesmo em espanhol, em francês, em todas as línguas tem nomes dos deuses da antiguidade quando foi inventado os dias da semana. E este arcebispo queria mudar a cultura, e foi ele que inventou segunda, terça, quarta e quinta e sexta-feira, para não ser os dias em nomes de deuses pagãos, mas para terem assim dias que não tinham nada a ver com isso, mas não e com tanto. Isso hoje não acontecia. A cultura de hoje não presta tanta atenção à Igreja como naqueles tempos. Hoje é o contrário. Hoje é o mundo que está a influenciar a Igreja e a sua doutrina e os seus pensamentos. E isso é uma prova só de como as coisas estão más nos momentos em que vivemos. Pois, mas também hoje em dia, quem é cristão e quem não é, não é. E antigamente camuflava-se aquilo, só era cristão ao domingo, mas durante a semana era pagão, e voltava outra vez no domingo. E hoje é mais esta coisa de a gente toma uma posição, e os que querem tomar essa posição, pois tomam-na e vivem dessa maneira. Mas é mais gostoso, penso eu. Agora, também penso que é mais fácil a gente santificar-se mais hoje do que antigamente. Porque hoje há tantos desafios, tantas coisas difíceis, que a gente tem de se confrontar para poder viver a nossa vida cristã cada dia. Sim, mas isso também depende do que é o antigamente. Essa palavra antigamente, o que quer dizer? O meu antigamente é muito diferente do seu antigamente. Mas não é da mesma idade. Eu acho que não. Há 100 anos atrás era antigamente. Há 500 também era antigamente. Então, eu acho que todas as épocas sempre tiveram as diferentes adversidades contra a fé, diferentes desafios. Todos os tempos, todas as sociedades. E nós não podemos dizer que havia um tempo que era melhor do que outro. Não, mas quando as pessoas são novas é que é o tempo melhor. Você sabe, quando chega a velhos, já no meu tempo de criança, a gente ouvia dizer, no meu tempo, então, é que se fazia isto e aquilo. Hoje em dia ninguém quer nada, ninguém quer saber de nada, ninguém se importa com nada. As conversas são as mesmas. Quando a gente vai chegando às idades das pessoas, olha para trás e acha o nosso tempo um bocadinho glorificado na nossa imaginação. E, no fim de contas, cada época, cada geração tem as suas dificuldades e é sempre difícil. Enquanto a gente vive neste mundo, isto nunca será um mar de rosas. Tanto para os que viveram antigamente, como para os que viveram agora, para os que viverem no futuro. Nunca será um mar de rosas. Olha, isso é que é um grande benefício de que a gente vai morrendo, não é? Por causa que, senão, os nossos avós estariam cá para dizer a verdade como nós éramos quando eram crianças. Então, esse é o benefício de que as gerações vão morrendo. Porque senão a verdade saiu de cima. Mas e é bom também eles irem morrendo. Por? Para ir ver aquilo em que acreditaram. Então, a gente acredita. Se eu queria estar aqui 500 anos a pregar sobre Jesus, e já há 450 anos que prego sobre ele, mas eu nunca o vi. Não, só prega durante 20, 30, 40 anos, mas depois quero vê-lo e quero estar com ele, porque deve ser melhor. Porque se não fosse melhor do que isto, não é grandes coisas. É o que eu penso. Não, depois isso também é verdade. E também eu acho que essa coisa de nós irmos morrendo também tem alguma coisa a ver com o amor, por causa que
se meu avô sempre fosse vivo, vamos dizer que eu era um homem casado, meu avô sempre vive e eu tenho os meus bisnetos, será que eu seria capaz de amar o meu bisavô e querer ver o pai do meu bisavô? Eu acho que seria um mundo completamente diferente, não podíamos imaginar como seria isso. E Deus ajudou-nos nisso. Não deixa que eu já lembrei. Até às vezes há tantas pessoas que nem sequer os filhos amam, ou os avós, imagino se fosse tudo vivo e ninguém morresse. Era mais difícil. Era mais difícil. Bem, o tempo está-se acabando, nós talvez antes do intervalo podíamos pelo menos ler hoje é o 6º domingo da Páscoa e hoje é 6 de maio. 2/6. Olha, se fosse mais um, já que já não era bom. Vamos então à leitura deste domingo dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro chegou à casa de Cornélio e veio-lhe ao encontro e prostrou-se aos pés. Mas Pedro levantou-o dizendo: levanta-te, que eu também sou um simples homem. Pedro disse-lhe ainda: na verdade eu reconheço que Deus não fez exceções de pessoas, mas em qualquer nação aquele que o teme e pratica a justiça é-lhe agradável. Ainda Pedro falava quando o Espírito desceu sobre todos os que estavam a ouvir a palavra. E todos os fiéis, convertidos ao judaísmo, que tinham vindo com Pedro, ficaram maravilhados ao verem que o Espírito Santo se difundia também sobre os gentios, pois ouviam-nos falar em diversas línguas e glorificar a Deus. Pedro então declarou: poderá alguém recusar a água do batismo aos que receberam o Espírito Santo como nós? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então pediram-lhe que ficasse alguns dias com eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, o que é que temos aqui? Pedro está muito admirado de que o Espírito Santo também desce sobre outros que já acreditaram em Jesus Cristo, mas que ainda não são batizados. E Pedro ficou muito admirado com isto. Talvez não esperava, não é? Sim. Bem, isso é o grande movimento, é aquela grande abertura da Igreja para todos, para todas as nações, porque antes, dentro do judaísmo, era que só os judeus se salvavam. Pois. Era que só os judeus que eram o povo eleito de Deus. E de uma certa maneira, isto era uma grande revolução, mais que capurniano, não sei bem como é que se diz em português. É uma revolução completamente de abranger, todos têm a possibilidade de salvar todas as nações. E isso não foi aceito. Pedro inquietou-se com isso, as pessoas diziam na cara, eles têm que se circuncidar primeiro, antes de serem batizados, eles têm que adotar as leis judaicas em todos os aspectos. Mas o Espírito Santo está preparando, aos poucos, os próprios apóstolos, para eles abrirem os seus horizontes. Não foi a ideia de Pedro de ir converter Cornélio, que era um oficial romano, mas sim uma visão que ele teve e que o mandou que ele fosse e que estivesse em casa de Cornélio, essa coisa toda. E ele foi e, no fim, acabou batizando toda a gente que estava naquela casa. Mas eu penso que para Pedro que isto foi uma experiência que o marcou muito. Até mesmo quando ele veio a Jerusalém, ou foi em Antioquia, agora já não me lembro, e as pessoas estavam-lhe a dizer: ei, tu andas aí a comer com os gentios e tu foste fazer isto e aquilo à casa de Cornélio e não o obrigaste a circuncidar. E ele contou a história. Está mais de uma vez contado nos Atos dos Apóstolos, de como é que se passou, e Pedro viu claramente que a vontade de Deus era abrir a igreja a toda a gente, todos têm lugar na igreja de Jesus Cristo, e o Espírito Santo deu provas disso. Pedro viu o Espírito Santo descer
sobre os pagãos que tinham abraçado a fé. Interessante. Mas isso também, Pedro não foi só essa visão, o Espírito Santo, mas também ele também ouvi isso com o Nosso Senhor, em que Nosso Senhor também falava com pessoas que não eram judeus, também ia ao lugar, à terra de pagãos também. Sim. É assim que isso também é mais do que nada, é Pedro seguindo o exemplo, a revelação de Jesus. A gente vê que a Igreja nascente é guiada pelo Espírito Santo. Há coisas que Pedro, por si, sendo um homem ignorante, não dava jeito, não daria conta do recado. Mas era um homem simples, um homem bom e um homem aberto ao Espírito Santo, porque Pedro era muito amigo de Jesus Cristo. Embora naquele dia é verdade que o negou, mas depois ele mostrou muitas vezes e de muitas maneiras a sua grande amizade, a sua grande admiração por Jesus Cristo e deixou-se abrir à graça e assim foi conduzindo a Igreja segundo os desígnios de Deus. É interessante que aqui, nesta leitura, só nesta leitura, já fala 3 vezes no Espírito Santo. A gente vê mesmo que estamos a chegar ao fim do tempo pascal e a chegar perto do Domingo do Espírito Santo, que no fim de contas é de hoje a 15 dias. Domingo que vem é o Domingo da Ascensão e no outro domingo a seguir já é o Domingo do Espírito Santo. E nós nas leituras dos domingos, assim como nas leituras da semana, agora vamos ouvir muitas vezes, ler e falar sobre o Espírito Santo. E também nós notamos que a Igreja, ao começar, não tinha assim as coisas assim tão organizadas num catecismo como nós temos hoje. E por isso às vezes existe assim termos e acontecimentos que não necessariamente numa ordem ou numa explicação como queríamos. Sim, claro. Caros amigos, desculpa. Eu ia dizer, mas isso fica para depois do intervalo. Depois do intervalo. Ok, caros amigos, como é costume, a meio do programa, nós paramos durante 1 minuto. A gente volta. Até já. Join KNXT and Holy Spirit Church every Sunday morning at 10 a.m. for a live Mass. The only live Catholic Mass direct from Holy Spirit Church on KNXT, Channel 49, 35, and 38 Bakersfield, and streaming live on knxt.tv. The first live Mass every Sunday at 10 a.m. on KNXT and knxt.tv. We're here before dawn. We're here at midnight. We're here when life begins, and here when it ends. We spend hours training, bonding, and earning their trust. We are their voices, their allies, and their advocates, now and in the future. This is not just our job, it's our passion. We are Fresno Chaffee Zoo. Caros amigos, bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Sr. Padre Isaac, estamos desembaraçados da primeira parte ou quer ainda dizer mais alguma coisa? Não, sabe, o intervalo foi tão grande que até já me esqueci. Ok, está bem. Até já me esqueci de onde estávamos aqui a dizer. Ok, então vamos à segunda parte. Nós vamos, como é costume, ler o Evangelho, na segunda parte do nosso programa. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Disse-vos estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. É este o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei.
Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi a meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e destinei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E assim, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que é que Jesus está dizendo aqui, Sr. Padre? Bem, este Evangelho é quase como dividido em duas partes, não é? Acho que a primeira parte tem a ver com como é que tem a ver com o amor de Deus e como é que nós vamos manter-nos no amor de Deus, e tem a ver com os mandamentos. E a segunda parte tem também a ver com o amor de Deus, mas com a ação, com essa imitação de Jesus. Mas esta questão dos mandamentos, quando nós vivemos os mandamentos, especialmente na sociedade, quando ouve mandamentos, não pensa muito em liberdade ou em estarmos livres. Quando vemos ou quando pensamos em mandamentos, pensamos mais assim em leis. E até mesmo a lei em geral. Eu acho que as pessoas hoje veem a lei diferente do que há anos atrás. Não veem a lei como liberdade, mas sim como um estorvo, aquilo que não me deixa fazer o que eu quero. E isso é uma visão muito diferente de como é que nós vemos a lei. E de uma certa maneira, como nós vemos a lei civil, também vai ser meio parecido como vamos ver a lei divina. E se não acreditamos que a lei civil ajuda-nos a ser livres, a viver melhor, aí também não vamos ver os mandamentos da mesma maneira. Na primeira parte, Jesus está falando da sua relação com o Pai. E agora, na segunda parte, está falando na sua relação com os discípulos. E ele diz coisas que ficaram muito gravadas na mente deles todos, penso eu, mas sobretudo São João. Porque muito depois de Jesus ter subido ao céu, ele relata estas palavras de Jesus com muita clareza e penso que com muito amor também. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. É uma coisa interessante e que diz muito. Jesus está-lhes a lembrar que o que vai acontecer na cruz mostra não a fraqueza de Jesus, que não se pôde escapar ao plano de o matarem, mas sim foi o grande amor que ele tinha por todos nós, que o deixou ou que o levou a dar a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Portanto, Jesus demonstrou isso na prática. E foi uma grande lição para os discípulos, penso eu. E que ainda é hoje por nós. A outra, que eu também gosto muito, em que ele diz: já não vos chamo servos, criados. Já não chamo vocês criados, porque os criados não sabem o que é que se passa em casa do patrão. Eu chamo-vos amigos, porque tudo que o meu Pai me deu a conhecer, eu revelei a vocês. O que Ele me deu para eu revelar a vocês, eu revelei. Então sou amigo. Vós sois meus amigos. E para nós, os cristãos de hoje em dia, isto também se aplica. Nós somos os amigos de Jesus. Ele vê-nos como amigos. Ele trata-nos como amigos. A gente às vezes
não se apercebe da grande dignidade que Deus nos dá, em que Ele nos trata por amigos e nos revela os segredos do reino. Não por a gente merecer, mas simplesmente porque Ele nos ama. E a outra que Ele disse também vai nesta linha: não foram vocês que me escolheram. Fui eu que vos escolhi. A gente às vezes, as pessoas dizem, e devem dizer assim também, admira-me de tu teres, fizeste o retire, foste para diácono quando podias ter uma vida com mais calma e não andar às carreiras como às vezes anda, ou coisa assim. Como se fosse uma escolha minha. Como se eu que escolhi ser diácono. Um dia, perto do retirement, e pus-me a pensar, e pensei, eu havia ser diácono. Era uma coisa boa. Eu vou ser. E pronto, e fui diácono. Nada disso. Não foi nada disso. Eu senti-me chamado. Eu não queria ser diácono. Eu, pessoalmente, para mim, não estava à procura de ser diácono. Eu fui para diácono simplesmente porque senti o chamamento e procurei dar uma resposta positiva a Deus, uma vez sentindo que sentia o chamamento. Não é assim? Sim, eu acho que isso também tem a ver o que é que quer dizer dar a vida pelos outros, não é? Dar a vida por um amigo não é só necessariamente isto foi só um levar exemplo. um tiro. Não, eu sei. Mas as pessoas assim pensam, não é? Levar a... Não, mas dar a vida faz parte daquele pôr os outros primeiro, ir morrendo pouco a pouco, não estar preocupado em levar em frente ou avante os meus desejos. Isso faz parte de dar a nossa vida ao dispor com os outros. Que é o que existe na história dos mártires. A história de tantos mártires que estão capazes de dar a vida pelos outros assim. E a última frase que praticamente resume tudo o que ele disse: o que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Podemos fazer tudo bem, mas se não tivermos amor, isso pouco vale. E então Jesus manda-nos sermos fortes no amor. E tudo o resto, esta intimidade com que ele fala aqui, isto aqui nota-se muito, a intimidade de Jesus com os seus amigos. Caros amigos, Jesus continua hoje em dia a chamar-nos, a convidar-nos, a chamar-nos à sua intimidade. Ele quer nos dar a conhecer os mistérios do reino, e não só de nós sabermos por fora, mas de entrarmos na sua intimidade, de nos sentirmos amados por ele, de o amarmos e amarmos aos outros como a nós mesmos. Obrigado pela vossa atenção, boa noite e adeus.